Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A nuvem de glória. É um prazer voltar a falar nesta lição de um assunto tão glorioso, tão importante, que é sobre a nuvem de glória. Aquela mesma nuvem que se manifestou dirigindo e orientando o povo de Israel de noite e de dia na sua peregrinação no deserto. O texto áureo diz assim: "Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Isso está no Salmo 57, versículo 5. E um pensamento que eu desenvolvi, e é interessante sobre isto, é de que a glória de Deus na terra significa a manifestação do seu caráter sobre as suas criaturas. Muito bem, a leitura básica em classe está em Êxodo 40. Êxodo 40. E depois aparece em Número capítulo 9. E isto vem trazer a nós uma lição preciosíssima, porque nessas duas escrituras de Êxodo e do livro de Números, no capítulo 9, essas duas escrituras registram o cuidado de Deus para com Israel no direcionamento de sua caminhada para a terra prometida. É interessante perceber que Israel ainda estava no deserto peregrinando por vários pontos distintos, e a nuvem de Deus, literal, ora pairava, ora se movia por cima do tabernáculo, ou por cima do povo dirigindo a sua caminhada. No texto de Êxodo 40 temos o coroamento de glória na conclusão dos trabalhos feitos na construção do tabernáculo. É interessante perceber que os artífices e construtores do tabernáculo trabalharam com esmero em todos os detalhes e submeteram-se à verificação de que tudo havia sido feito conforme o modelo que Deus havia dado a Moisés. É interessante perceber que Moisés verificou também cada móvel, cada tábua, cada peça de metal, todas as cortinas e seus bordados, e os colocou cada qual no seu devido lugar, tudo como o Senhor tinha ordenado a ele. Ora, depois de tudo pronto, Moisés e Arão partiram para a consagração da obra feita. As Escrituras dizem que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Está lá em Êxodo 40, versículo 34. Ao longo da história da peregrinação de Israel no deserto e posteriormente no grande templo de Jerusalém construído por Salomão, o sinal da presença de Deus por cima do templo e depois por cima do tabernáculo especialmente, era percebido por todo o povo, bem como guiando Israel quando se levantava para ir para outro lugar, ou então quando o tabernáculo era montado outra vez para que o povo pudesse ali se organizar. O que é que nós vamos aprender acerca disto? Vamos começar a considerar a coluna de nuvem, que representava de fato a glória divina sobre o povo de Israel. Diz a Bíblia assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Isso era um sinal e uma confirmação da presença de Deus na vida daquele povo. A exibição da nuvem acontecia durante o dia na forma de uma coluna branca e visível, localizada sobre o tabernáculo. E à noite, a mesma nuvem aparecia como uma coluna de fogo que iluminava aquele lugar.
era a Shekinah divina sobre aquele lugar. É interessante que a palavra Shekinah não se encontra no texto original do Antigo Testamento, mas foi uma palavra adotada pela tradição judaica, porque os judeus acreditavam que deveria evitar a palavra kabote. E kabote ou kabod, por ser palavra sagrada, eles evitavam, que tinha um sentido de glória, mas que falava, na verdade, representava o peso, a essência, o conteúdo da glória de Deus, do caráter de Deus. Por isso eles preferiam usar o vocábulo Shekinah, cujo sentido do aramaico significava descrever a manifestação visível da presença de Deus no meio do seu povo. Muito bem, uma vez entendendo isso, vamos entender a glória de sua presença sobre o tabernáculo. A Shekinah ou Kabot tinha por objetivo assinalar a morada de Deus na tenda da congregação. Mas nós vamos perceber que esta palavra significava também que a mesma nuvem que acompanhava Israel em suas peregrinações no deserto se instalava de modo especial, muito especialmente em cima do lugar santíssimo do tabernáculo. A mesma nuvem que havia acompanhado Israel em sua caminhada desde que saíram de Sucote no Egito, agora se estabiliza na casa, na morada que foi preparada para que o Senhor habitasse com seu povo, porque esse era o desejo de Deus. A maravilhosa e extraordinária nuvem, sinal da presença imanente do Todo-Poderoso Deus de Israel, podia repousar num lugar que seria o centro do culto de adoração e de serviço a Ele. É interessante notar os vários significados da palavra glória, tanto no aramaico como no hebraico, que podem ilustrar a nós os vários sentidos. Para que entendamos a riqueza e a diversidade da palavra glória na Bíblia, encontramos pelo menos 8 palavras que explicam a palavra glória. A palavra glória. Não vou me deter aqui agora no significado dessas palavras, mas preciso dizer que dessas 8 palavras e nessa diversidade de significados da palavra glória, quando se refere a Deus, está falando de esplendor, está falando de majestade, do Todo-Poderoso no meio do seu povo. Outra coisa interessante é a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que foi de fato, ou foram, o coroamento da obra realizada do tabernáculo. O texto de Êxodo 40, versículo 33, diz assim: assim Moisés acabou a obra. Não existe sensação melhor para um líder do que saber que fez um trabalho, começou um trabalho e chegou à sua conclusão com prazer e com um serviço bem acabado. Quando da consagração da obra realizada aconteceu, um grande gozo na alma da liderança espiritual do povo envolveu especialmente Moisés e Arão, que tomou conta deles, tomou conta de todo o povo. E diz a Bíblia que a glória do Senhor se manifestou maravilhosamente sobre o tabernáculo. Ela podia ser notada de forma espetacular e diferenciada. A grande lição que aprendemos nesse episódio é que a aprovação divina para com os projetos, também eclesiásticos dos tempos modernos, precisa ser sentida e reconhecida. Deus não aprova apenas projetos bonitos, mas aprova e manifesta a sua glória as causas que envolvem esses projetos. Aquilo que promove a glória de Deus e redunda em bênção para o povo de Deus são um modo de Deus operar e abençoar uma igreja. Outra grande verdade é que a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel, ou seja, a glória manifesta de Deus,
era de um modo especial, sentida por todo o povo e vivida por ele. Que desde a saída do Egito, Deus ia adiante do seu povo. É interessante que Deus cumpre a sua palavra e a promessa de tomar a semente de Abraão e levá-la a tomar posse da terra de Canaã se exemplifica na presença divina desde a saída do Egito. A nuvem guiou Israel na passagem pelo Mar Vermelho, enquanto que para os egípcios a nuvem trouxe trevas e embaraços aos carros e cavaleiros egípcios que viajaram atrás de Israel para fazê-lo voltar. A nuvem se pôs atrás de Israel, entre o povo de Israel e o povo egípcio. E a grande lição que aprendemos é de que a derrota foi enorme de todo o povo egípcio, porque Deus cuidou desse povo. O apóstolo Paulo disse que os filhos de Israel foram batizados na nuvem e no mar. É interessante perceber isso, 1 Coríntios 10:2. Outra coisa interessante é que essa mesma nuvem de Deus conduzia o povo entre montes e desertos. A nuvem divina conduziu Israel para o monte de Sinai e colocou-se sobre o monte, e todo Israel sabia que Deus estava lá no alto do monte. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, dos versículos 9 a 19. E há um fato de que Moisés subiu ao monte Sinai, e diz a Bíblia que ele entrou no meio da nuvem e esteve ali por 40 dias e 40 noites. Lá no monte, no meio da nuvem da glória de Deus, Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação da construção do tabernáculo. A nuvem estava por cima do tabernáculo o tempo que Israel estivesse acampado, e somente se movia quando Israel precisava se mudar. Isso é maravilhoso. Portanto, a nuvem se movia em todas as jornadas de Israel pelo deserto até quando o povo se estabilizou na terra de Canaã. Outra grande verdade que aprendemos é de que a nuvem apareceu também depois da arca feita, a arca da aliança feita. Ela apareceu sobre o propiciatório quando Deus falava com Moisés. O propiciatório era aquela tampa sobre a arca da aliança que tinha a figura dos 2 querubins alados, que simbolicamente protegiam a lei do Senhor no interior da arca. Isso era de fato o lugar da manifestação da glória de Deus. Hoje, o cristão pode entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus para ministrar na sua presença. Num sentido especial, tem diminuído bastante a presença divina num culto cristão, lamentavelmente às vezes confundida com muitas emoções, com a estética e a beleza da música sacra ou coisa semelhante. Mas a presença sentida e vivida é aquela que nos faz tremer nos bancos, porque a glória de Deus, ela promove essa sensação e este êxtase espiritual. Que lições aprendemos com a nuvem de glória hoje? Em primeiro lugar, aquela nuvem sobre o tabernáculo não era uma nuvem comum. É interessante como é que Deus utilizava coisas palpáveis e visíveis para ilustrar verdades espirituais. Literalmente, aquela nuvem era uma nuvem especial, diferenciada, que não obedecia às leis da natureza criada pelo próprio Deus, mas se tratava de uma nuvem especial que tinha características de uma nuvem comum, mas de fato se tratava de algo mais que a mera condensação do vapor de água existente em ar úmido na atmosfera. Era muito mais do que isso. Deus se utiliza dos elementos físicos também para manifestar a sua glória ao seu povo. Em segundo lugar, aquela nuvem permaneceu
sobre o tabernáculo durante todo o tempo em que o tabernáculo esteve montado. Moisés não tinha que se afastar para nenhum lugar longínquo, nem agora precisava subir a algum monte para falar com Deus. Deus estava presente de forma especial naquele lugar, na morada que ele pediu para ser construída. O texto diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, lá em Êxodo 40, 34. Aquele que existe por si mesmo não precisa de espaço, porque ele pode preencher todo o espaço, ele preenche todo o espaço. Sua presença imanente prova que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Em relação a um local em especial, como no caso no tabernáculo, ou nos templos de nossas igrejas, o Espírito Santo representa toda a glória da divindade, e isto é maravilhoso. É bom a gente perceber que a glória de Deus se manifesta sobre nós de um modo especial. Não é preciso que haja agora mais uma nuvem sobre os nossos templos, mas essa nuvem é sentida pela presença do Espírito Santo movendo corações e vidas para glorificar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Outra coisa interessante é que aquela nuvem não era uma nuvem estática, mas ela se movia. Ora, se a nuvem significa a presença de Deus viva que se move, entendemos que o nosso Deus não é uma figura inerte, estática, mas é um Deus que se move. É um Deus que se move. Ele se move guiando a nossa vida por seu Espírito. Em todo o tempo não devemos nunca perder a glória de Deus em nossa vida. Por isso seria uma tragédia se permitíssemos que a glória de Deus desaparecesse da nossa experiência. Não basta ir à igreja, não basta ter um púlpito bonito, não basta termos belos corais, belas orquestras instrumentais, não basta que tenhamos excelentes pregadores e mestres nos púlpitos das nossas igrejas. O que nós mais precisamos é que a glória se manifeste de um modo especial sobre a vida de todo o povo, a partir da própria liderança. Com isto nós aprendemos a grande lição. As várias manifestações da glória de Deus são sentidas e vividas pela própria história contada a todos nós. E a glória dos seus feitos, que é uma glória que transcende a qualquer coisa extraordinária das mãos dos homens, porque é a glória das suas obras em toda a criação. A glória da sua presença com Israel, enquanto caminhava pelo deserto, acontecia com eles com a manifestação dessa nuvem, como aconteceu no sinal lá no alto do monte. Mas a glória maior foi a glória encarnada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nada é mais precioso do que a presença de Deus hoje na vida da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se quisermos ter igrejas fortes, sadias, fervorosas, precisamos aprender a manter a glória de Deus. E a glória de Deus só se mantém na vida da igreja quando o Senhor concorda com a vida de santidade e a vida de adoração que o povo oferece a Ele. Por isso, nós queremos que você aprenda essa lição hoje e passe isso para os seus alunos, meu caro professor. Passe isso para eles, porque é assim que Deus quer. Nós vamos partir para a última lição hoje e desejamos que você seja uma bênção em nome do Senhor. Até lá! CPAD, a editora da Escola Dominical.